Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, gente, vamos lá. A gente parou aqui nessa parte do arrependimento, lembra? A gente só tem hoje e a próxima semana, então vou tentar acelerar aqui um pouquinho. Essa questão do arrependimento, né? Chegamos a falar sobre metanoia? Acho que não, né? Tá. Então, a gente vai começar aqui, que toda vez que nós pecamos na qualidade de santos, porque nós ainda estamos nesse processo, né, de aperfeiçoamento, nós devemos nos arrepender imediatamente. Isso é mudança de mentalidade, exatamente o que essa palavra quer dizer, metanoia, mudança de mentalidade. E crer que Deus já nos perdoou. Então, essa é a nossa posição como santos, né? Não somos mais pecadores, não estamos mais vivendo na prática do pecado. É importante entender que essa posição nunca muda. O que muda é o entendimento e a consciência da nossa posição com relação a este conhecimento e os seus benefícios. O maior exemplo sobre isso é o filho pródigo. É o maior exemplo, né? A gente colocou aqui que ele não se achava digno, né, de voltar para casa. Ele queria ser apenas um servo, isso é o que ele queria, isso era como ele se via, era como ele se via e como ele se sentia, mas não era a realidade. Ele não deixou nunca de ser filho, porque ele foi embora não significa que ele deixou de ser filho. E aí a gente vê esse pai movido por compaixão, né, um Deus correndo ao encontro dele. Não quer nem saber a explicação dele, porque o fato dele ter voltado, né, o pai já viu que ele tinha mudado. E também é o coração mesmo do nosso pai que sabe o que está acontecendo dentro do nosso, né? Aqui antes de eu falar um pouquinho sobre aqui nessa parte aqui, eu acho que eu tenho esse slide falando do metanoia. Deixa eu ver aqui, não. Então, essa palavra no grego é mudança de mente, de mentalidade, e mudar de uma mente para outra melhor. É exatamente o oposto. Você estava indo para lá, você vai para cá. É mudança completamente, né? Porque a graça, a gente tem falado muito sobre isso, nós não somos salvos por nada que a gente faça, você já sabe disso, é graça pura. Mas o fato é que Deus nos ama tanto que Ele não quer que a gente continue a ser o mesmo que nós éramos. Ele quer nos ver cada dia mais sendo transformados, parecidos com seu Filho. Isso é um trabalho maravilhoso do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos faz ser parecidos com Jesus. Por isso que é tão importante a gente ter uma liberdade, uma intimidade com o Espírito Santo, que é Ele que vai nos levar a esse lugar, de cada dia sermos transformados, né? Eu vou contar para vocês aqui uma história que eu gosto sempre de contar. Eu não trouxe ela aqui, eu tenho ela escrita, mas eu esqueci de trazer, mas vou tentar contar de cabeça. É a mulher que tinha visões. A história de um pastor numa igreja que sempre tinha uma senhora lá no hall de membros dele, que chegava para ele e dizia: pastor, o Senhor apareceu para mim. Apareceu? Apareceu. Ele falou isso, isso, isso. E ela sempre tinha algo novo para contar, das experiências, das intimidades que ela tinha com Jesus, porque ela era uma mulher de oração, ela era uma intercessora, e ela cheia do Espírito Santo. Mas esse pastor achava que isso tudo era invenção da cabeça dela. Ele não acreditava. Ele falava: não é possível, toda vez que essa senhora vem falar comigo, Jesus falou alguma coisa com ela. E aí ele falou assim: já sei o que eu vou fazer. A próxima vez que ela me procurar, vou mandar ela fazer uma pergunta a Jesus. Aí ela disse: irmã, vem cá. Quer dizer que a senhora tem sempre encontro com Jesus? Tem. Então eu vou te pedir um favor. A próxima vez que a senhora tiver um encontro com Jesus, a senhora vai perguntar para ele o que eu, esse pastor, fiz no ano tal, na década tal. Ele foi dando todas as instruções. O que tinha acontecido? Ele tinha acontecido um pecado muito grave antes dele se tornar pastor, e depois desse pecado ele caiu naquela cilada de se arrepender, confessar, não acreditar no perdão de Deus e não se perdoar. E ele viveu mais de 20 anos com aquela coisa de que Deus não tinha perdoado e ele também não tinha se perdoado. Mas aí ele falou: a senhora vai encontrar com Jesus, a senhora pergunta: o que eu fiz? Tá bom? Ela falou: tá bom. No próximo encontro aparece a senhorinha e ele pergunta: então, irmã, Jesus apareceu? Apareceu. A
senhora fez a pergunta? Fiz. E o que ele respondeu? Ele mandou dizer que ele não se lembra o que você fez na década tal, do dano tal. Foi isso que ele mandou dizer? Foi. Ele mandou dizer para você, pastor, que ele não se lembra mais. Ou seja, o Senhor já tinha perdoado, ele tinha se arrependido, mas ele não tinha esse entendimento do perdão. Porque uma coisa é você se arrepender, e a outra é você crer e receber o perdão. Crer o que a palavra diz. A gente vai ler aqui 3 passagens maravilhosas, uma no Velho Testamento. Vamos abrir aqui, ó. Essa para mim é maravilhosa, está lá em Miqueias. Sabe onde é Miqueias? Vamos tentar achar aqui, né? Fica depois de Oséias, deixa eu ver aqui. Depois de Amós? Só cantando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Miqueias. Acharam? Depois de Jonas, né? E onde fica Jonas? Então, vamos lá no capítulo 7, versículo 18 e 19, diz assim. Deixa eu ver aqui. Acharam, gente? Tá, deixa eu ver aqui. Essa Bíblia minha é diferente, deixa eu ver aqui. 18 e 19, diz assim. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados, aonde, gente? Nas profundezas. Você sabe o que é a profundeza do mar? É um lugar que não dá para chegar lá. É muito profundo. Ele joga lá. E aí a Corrie ten Boom, que escreveu um livro Refúgio Secreto, ela diz que ainda bota uma placa lá, proibido pescar aqui. Tem uma placa lá, onde os seus pecados e os meus e da humanidade foram colocados no fundo desse mar. E tem uma placa escrito, aqui ninguém pesca, porque ele não pesca. Quem que vai pescar? Se ele não faz isso, por que eu vou lá toda hora e vou lembrar do que eu fiz? Por que toda hora eu vou questionar se Deus me perdoou? Por que toda hora eu vou dimensionar o meu pecado? Não, o que eu fiz é muito grave. Porque, gente, para Deus não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado. É tão grave um assassinato quanto uma fofoca, uma mentira. É tão grave quanto, mas por que a gente questiona? Mas se fosse uma mentira, uma invejinha santa, não é. Está lá, se você se confessou, você se arrependeu, você mudou a sua mentalidade, mudou a sua direção, você não tem que ir mais lá nem questionar. Porque senão, gente, isso aqui está no Velho Testamento, na Velha Aliança. Agora a gente vai ler aqui vamos ver uma ainda em Jeremias, vamos ver aqui. E vamos ler uma na Nova Aliança. Jeremias 31. Ai, não passa as páginas. Essa Bíblia aqui é nova. Aí gruda. 31. Versículo 33, 34. Diz assim. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados me lembrarei parte deles. Ah, não é parte? Ah, dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu pensei que ele ia me lembrar parte, porque a gente lembra. A gente lembra do nosso e a gente lembra dos outros. Né? Principalmente dos outros. Mas ele está dizendo aqui que dos nossos pecados, ele jamais se lembrará. É a mesma passagem que está lá em Hebreus, vamos lá comigo. Hebreus 8, é a mesma passagem. O autor está se referindo a essa passagem de Jeremias. Hebreus 8, de 1 a 2, diz assim. 1 a 2? Então, 8, 12.
Pois para com as suas iniquidades, olha aqui, é a mesma passagem, o 11 fala a mesma coisa, o 10 fala a mesma coisa, que essa é a aliança que firmarei. Ele já firmou uma nova aliança quando Jesus veio. Né? Pois para com as suas iniquidades, aí versículo 12, usarei de misericórdia dos seus pecados, lembrarei uma parte, porque afinal de contas, não, jamais. Você pode repetir comigo? Jamais me lembrarei. Você tem que falar isso para você também, você tem que falar isso para o diabo também. Você tem que falar isso para ele. Quando ele vier te lembrar do que você fez. Você diz assim, o meu Deus disse que jamais se lembrará. Então você não vem com essa para cima de mim que não vai colar. Porque eu já recebi o perdão, eu já me perdoei. E eu sou perdoado, eu sou redimido, eu sou uma nova criatura, eu sou filho, sou herdeira. Vou morar no céu e você vai morar no lago do enxofre. Só lembra ele. Né? Então, a gente vai correr aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, quando nós erramos e nos arrependemos, nós entramos de volta nos trilhos. É como se a gente tivesse um trem que tivesse... Como é que chama? Isso. Agora aqui deu um nó na minha língua. Não vou, é isso aí. O trem saiu do trilho. Descarrilhado, né? Isso aí. Descarrilhado. Agora ele volta para o trilho. E ele continua a viagem dele. Porque o diabo quer que você saia do trilho e você perca a sua viagem. Você perca o seu destino, que você perca os planos e propósitos que Deus tem, te paralisando com algo que já foi perdoado lá atrás, que Deus nem se lembra mais. E isso vai só atrapalhando a nossa vida da gente prosseguir, passar dessa página. Aí botando aqui, quando não há arrependimento, nós distanciamos e perdemos o relacionamento perfeito. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Quem se distanciou? Foi ele. Quem foi embora da casa do pai? Foi ele. Né? A relação foi quebrada, sim, por causa de quem? Por causa dele, porque Deus, o pai não tem problema nenhum com essa situação. Então, o relacionamento não fica perfeito, porque Deus não pode conviver com o pecado. Ele só precisa disso, um coração arrependido. Lembra que Davi falou isso? Quando ele está falando do próprio pecado dele, que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Nunca. Não existe possibilidade de um coração arrependido de Deus não perdoar, gente, porque é isso que ele precisa. É a substância que ele precisa para mudar a nossa história, para mudar a nossa direção. Tá? Nós estávamos indo para lá, mas agora nós estamos indo para cá. Mudamos nessa direção, não vamos mais passar por essa estrada, estamos em outra. Aquilo lá já ficou para trás. Amém, queridos? Outra coisa, a pessoa que tem consciência da sua posição, ela sabe que ela é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Vou passar isso bem rápido, porque a gente vai ter que correr, senão não vai dar tempo de terminar. Olha só, o nosso espírito, ele foi recriado no novo nascimento. O velho homem está morto. Então, quando você nasceu de novo, o que aconteceu é que seu espírito foi recriado. O seu espírito foi recriado, foi quando você nasceu de novo. É lá que acontece a justiça de Deus, lá dentro. É quem tem que reinar. A Bíblia diz que o nosso espírito tem que reinar sobre a nossa carne. A gente sabe aqui que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Alguém vai reinar. Nós somos ensinados e treinados a colocar o espírito para reinar e a carne se sujeitar. É o espírito que está sempre pronto e disposto a obedecer a Deus. Jesus falou isso, olha, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso. Ele falou que o nosso espírito está pronto, porque ele está recriado, ele é novo, ele tem o Espírito Santo, ele está prontinho para fazer tudo que a palavra pede. Ele tem prazer em fazer o que a palavra pede. Não é maravilhoso saber que dentro de você tem uma parte sua que ama obedecer e seguir a palavra, a verdade, andar na verdade, andar em amor. Isso é que é andar em amor, andar no Espírito. O nosso Espírito ama fazer isso. Agora, a carne, ela detesta. E aí, quem que vai ganhar essa guerra? Quem que vai pisotear? De um modo geral, o cristão, quem domina a sua vida é a carne.
Porque ele faz o que quer, o que pensa, o que gosta e o que sente. Isso é a carne, onde estão nossos sentimentos, nossos desejos, nossas vontades, nossas axiologias, nosso intelecto, nossas emoções. Então, quem nasceu de novo foi o nosso espírito, gente. A nossa alma, não. A gente vai estudar um pouquinho isso aí. Então, olha só, a nossa carne, ela é composta da alma que não foi renovada. E ela é composta do nosso corpo. Quando fala carne na palavra de Deus, é alma e corpo. Isso se chama carne. São essas duas partes nossas. Não tem nada a ver com o espírito. A carne vai sempre querer desobedecer a Deus. Paulo fala assim, né? Que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. É exatamente o contrário do que agrada a Deus. Andar em fé. Por isso que se a justiça de Deus você recebe pela graça mediante a fé. No que está escrito. Então, a carne, ela vai sempre querer desobedecer. Ela não nasceu de novo. Hello, sua alma não nasceu de novo. Quem nasceu de novo foi o seu espírito. A Bíblia diz que ela milita contra o espírito. Ela luta. Ela luta. Pode imaginar? Imagina uma luta. 2 caras no ringue. Um lutando contra o outro. Um se chama espírito e o outro se chama carne. Alguém vai ganhar. Quem vai ganhar? Quem tiver mais forte. E como é que a gente fortalece o nosso espírito? Com a palavra e o Espírito Santo, orando em línguas. Paulo diz que nós edificamos o nosso espírito. Por isso que é tão importante, gente. Tão importante. Aonde você estiver, que você tiver um tempo, não fica pensando no que vai acontecer amanhã, se vai ter o dinheiro. Não. Quando bater essa ansiedade, começa a orar em línguas. Eu estava lendo um livro, e já ouvi várias histórias disso, vários pastores que contaram, que às vezes você está orando em língua, você não sabe nem pelo quê, nem por quem você está orando. Às vezes você pode direcionar a sua oração por uma situação. Eu consigo perceber isso. Vou orar, vamos dizer, pela minha filha, ou por alguma coisa, pela igreja. Eu começo a orar em línguas. Mas, de um modo geral, essa língua ela é tão sobrenatural que você está orando a perfeita vontade de Deus e você nem sabe aonde ela está indo. Em outro país, em outra cidade, na casa do seu pai, lá não sei aonde. E ela alcança. Porque o Espírito Santo diz que ele sabe como orar. E a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Então, olha que dica maravilhosa. Isso edifica o nosso espírito. Né? Outra coisa, a carne quer conquistar, quer superar seus próprios problemas, a sua maneira própria, porque ela quer ter a glória, ela quer ter os créditos. Então, há um trabalho a ser feito com a nossa carne, a fim de que o nosso espírito reine. O que a gente faz com a alma? Está lá em Romanos, renova com a palavra. Né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente com a palavra, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A outra passagem diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E com o corpo, o que a gente faz? Paulo diz que ele esmurra o corpo dele. Ele fala assim, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Depois ele diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, tem um trabalho a ser feito com a alma, né? Você saber que agora, que você é nova criatura, você não faz aquilo que você quer. Quando você for fazer aquilo que você quer, você vai perguntar, Senhor, é isso que tu queres? Essa é a tua vontade? Porque isso é o que eu estou com vontade de fazer, mas eu não sei se é a tua vontade. Isso, gente, pode ser qualquer coisa. Ir para um outro país, para um outro estado, para um outro emprego. Qual é a tua vontade? Né? Porque senão essa oração de Jesus fica no ar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração que a gente tem que fazer, que a sua vontade seja feita na minha vida como ela é feita no céu. Então, tá nessa sintonia com o Espírito Santo de não fazer mais. A gente fazia o que queria antes. Né? Agora nós não fazemos mais. Agora nós temos um senhorio. Jesus é o nosso Senhor. Ele não é só o nosso Salvador. Ele vai dizer, olha, é isso aqui. Você tem a palavra, você tem o testemunho interior, que vocês vão ter essa aula, não sei se já tiveram com Elinho. Tá? E tem várias outras passagens que não vai dar para eu ler aqui.
Outra coisa, essa pessoa que tem essa consciência da justiça, ela vai viver sem preocupação. Em 1 Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pode dar um glória a Deus, é isso? Você pode lançar toda a sua preocupação sobre ele, porque ele tem cuidado de você. Porque a Bíblia diz que nossa preocupação não acrescenta 1 milímetro em nada. Pelo contrário, vai te dar gastrite, afta e vai ficar sem dormir. O que é melhor? Deixar Deus no controle, lançar sobre ele nossa ansiedade, porque a gente tem coisa que a gente não pode resolver mesmo. Não tem. O que eu posso fazer, eu faço, eu e você. O que nós não podemos fazer, deixa com ele. Tem situações, gente, que a gente passa, que a gente não entende por que está acontecendo isso. Por quê? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ela estava falando sobre isso. Por que isso aconteceu comigo? Ela queria perguntar, porque ela falou, estou fazendo tudo direitinho. Então a pessoa acha que só acontece com ela. Eu falei, mas querida, não é só contigo. As aflições estão aí. Jesus falou. E você não está entendendo? Não está entendendo. Então, é igual a José. Imagina José fazendo tudo certo, parar dentro de uma prisão. Daniel, parar dentro de uma cova de leão. Fazendo tudo certo. Paulo, fazendo tudo certo, foi preso. Não tem explicação para isso. Né? A gente não entende. Mas, se você não está fazendo nada errado, uma coisa é você estar deliberadamente no pecado. Aí, mas, se você não está, creia que Deus está no controle. E que nisso tudo Ele vai usar como um trampolim para te levar para outro lugar. Porque é assim que a gente guerreia. A gente louva e adora quando está tudo mal. Porque é muito fácil, gente, louvar quando está tudo bem. Adorar quando está tudo bem. Se alegrar quando está tudo bem. E ficar em paz quando está tudo bem. Mas não é isso. A gente vai se alegrar quando as coisas estão... Você está triste, você vai se alegrar. Né? Você não gostaria de estar passando por aquilo, mas eu tenho o fruto do Espírito que independe se as coisas estão para alegria, para gargalhada. Você pode estar chorando e se continuar alegre. Você pode estar no meio do caos e estar em paz. E você pode não estar entendendo nada e falar, Senhor, eu não estou entendendo nada, não sei aonde isso vai me levar, mas eu confio, eu sei quem Tu és. E eu vou Te adorar assim mesmo. É uma decisão. Ou escolher ficar jogado dentro de casa, numa cama, numa depressão, e não sair mais dali. Entrar num buraco, um túnel sem fim. É uma opção. Né? Então, isso aí vocês vão estudar um pouquinho depois, que tem várias passagens. Eu não vou ficar aqui nessa não, senão a gente não vai passar. Eu vou voltar aqui para acho que é a última, a penúltima. Essa pessoa sabe que seu passado não existe mais. Vou voltar um pouquinho a falar sobre isso. Olha, Satanás sempre irá nos lembrar dos nossos pecados do passado, sempre irá nos acusar, nos condenar, dirá que não somos dignos nem merecedores da graça de Deus. Fará nos sentir inferiores, com culpa todo o tempo, impuros. Esse é o trabalho dele. Ele nasceu para isso, né? Depois que ele se rebelou, nasceu, foi criado, né? O papel dele é esse, é o acusador, o mentiroso, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Por toda a Bíblia você vê ele acusando. Em Apocalipse, no último capítulo, diz que ele vai ser preso, jogado num lago, né, de enxofre, e ele é chamado o acusador. Então, gente, quando vier isso na mente de vocês, sobre o passado de vocês, de acusação, não receba. Chuta, que é laço. É laço, gente. Porque o nosso Deus nunca vai levantar isso. Sabe por que eu estou voltando a falar sobre o passado? Porque esse é um assunto muito sério. Porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente já falou sobre arrependimento. Né? Paulo falou isso. Eu sei que eu não cheguei lá, mas eu vou prosseguir para o alvo. Amém? Deixa eu tirar aqui esse casaco. Essa história aqui que eu vou contar, vocês têm na apostila. Eu vou ler para não ler errado. Eu gosto muito dessa história, que lembra um pouquinho dessa mulher que tinha visões. Por que isso é importante, gente? Porque você vai conversar com as pessoas, é aquilo que eu falei na primeira aula. De um modo geral, isso eu li no livro. O problema do cristão é porque ele não sabe quem Deus é e ele não sabe quem ele é.
Eu vou dizer sim, que na maioria das vezes esse é o problema. E nesse problema aí de não ter uma visão correta, uma convicção sobre Deus, nessa visão, e também não ter de si mesmo, esse passado se levanta toda hora. Essa pessoa se deixa ser enganada com o seu passado, porque ele se levanta toda hora, igual uma pessoa que já estava morta e se levanta. Aí eu vou ler essa história para vocês aqui, que eu tirei de um livro do Max Lucado, que diz assim, a história do pato. Havia um pequeno menino que visitava seus avós em sua fazenda. Foi-lhe dado um estilingue para brincar no mato. Ele praticou na floresta, mas nunca conseguiu acertar o alvo. Ficando um pouco desanimado, ele voltou para o jantar. Como ele estava andando para trás, viu o pato de estimação da sua avó. Em um impulso, ele acertou o pato na cabeça e matou o pato. Ele ficou chocado e triste. Em pânico, ele escondeu o pato morto na pilha de madeira. Só que a sua irmã, Célie, tinha visto tudo, mas ela não disse nada. Após o almoço, no dia seguinte, a avó disse, Célie, vamos lavar a louça. Mas ela disse, vovó, Johnny me disse que ele queria ajudar na cozinha. Em seguida, ela sussurrou para o irmão, lembra do pato? E assim, Johnny lavou os pratos. Mais tarde, naquele dia, a avó perguntou se as crianças queriam ir pescar. E a avó disse, me desculpe, mas eu preciso de Célie para ajudar a fazer o jantar. Célie apenas sorriu e disse, está tudo certo, porque Johnny me disse que ele quer ajudar. E ela olhou de novo para ele e falou, lembra do pato? Então, Célie foi pescar e Johnny ficou lavando a louça. Após vários dias, Johnny fazendo o trabalho de Célie, ele finalmente não aguentava mais lavar tanta louça. Veio até a sua avó e confessou que tinha matado o pato. A avó se ajoelhou perto dele, abraçou e disse, querido, eu sei, eu estava na janela e vi a coisa toda, mas porque eu te amo, eu te perdoei. Eu só estava me perguntando quanto tempo você iria deixar a Célie fazer de você um escravo. Você entendeu? A irmã pegou o ponto fraco. Quando é que ela ia parar de falar isso? Nunca. Toda vez que tivesse uma atividade para ela fazer, ela ia olhar para o Johnny. Johnny, lembra do pato? Você matou o pato. O que ele não sabia é que a avó dele tinha perdoado ele. E a avó queria saber até quando esse menino ia ficar escravizado por sua irmã, lavando louça, o resto da sua vida. E, gente, eu amo lavar louça. Se é uma coisa dentro de casa que eu gosto, esse não seria o meu castigo. Quem não gosta de lavar louça, levanta a mão. A maioria. Teve que aprender, né? Ah, vai vender? Você vai vender? Olha, isso é um bom... Gente, quem quer abrir um bom negócio é abrir uma máquina de lavar louça aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com preço bom e que funcione. Porque todo esse povo vai comprar, Tarcísio. Então, já está a dica. Além disso, de uma empresa para vender máquina de lavar louça, você pode também ter uma loja de pet, gente, porque o Ellen diz, ninguém fica hoje falido com loja de produtos para animais. Não fale. Você já viu algum pet fechando? Então, vai a dica. Ou você abre uma loja de animais, com tudo dentro, inclusive veterinário, ou faz igual o Tarcísio, que esperto, já sabe, vai abrir uma empresa de lavar louça. Eu não vou comprar nada lá, porque eu tenho minha luvinha, porque minha unha é fraca, então eu boto uma luva e eu amo lavar louça. Mas o pobre de Johnny ia lavar louça até o fim da sua vida, né? Então, aqui tem esse slide aqui, olha. Opa! Eu quero que você repita comigo. O meu passado está perdoado e o meu futuro garantido. E aqui, um futuro brilhante sempre estará baseado num passado esquecido. Amém, queridos? Então, PT, saudações, já passamos dessa página. Fala, já passei dessa página. O diabo não vai me condenar. Não vai me acusar por algo que Deus já me perdoou. Amém? Aí você nunca mais vai... Quando ele falar para você, fulano, lembra do pato? O que você vai responder? Comprei uma máquina de lavar. Nosso Deus já nos perdoou, né? E outra coisa,
A pessoa que tem consciência da justiça, ela sabe que a verdadeira consciência da justiça nos leva a viver uma vida de obediência e santificação. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre santificação. Deixa eu ver se eu tenho santidade consiste em pensar como Deus pensa e desejar o que Deus deseja. Gente, santidade não tem nada a ver com exterior. Nada a ver. É algo interior, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo. Já que a justificação é um evento que acontece quando a gente nasce, a santificação não é um evento, ela é um processo que vai por toda a nossa vida, né? Vou contar aqui rapidinho uma história que aconteceu numa igreja que nós pertencíamos. Vou até dizer, não tem problema, porque ninguém vai saber o que é. Foi lá em Bom Sucesso, lá na Igreja Nova Vida do meu cunhado, Jocelino, bispo Jocelino. O Elinho era pastor. Isso tem muitos anos. Foi logo que ele foi ordenado pastor. E um dia o bispo recebeu um pastor para pregar lá, conhecido dele. Igreja lotada. E os pastores sentados na frente com as esposas. Na frente estava o bispo Jocelino com a minha irmã Elzinha, que já está lá com o Senhor, que foi minha mãe, né? Morreu com 74 anos ano passado. Está lá o bispo sentado, a Elzinha sentada, Elinho sentado, eu sentada, pastor Teixeira sentado, Rosângela sentada, e a esposa do pastor que estava pregando sentada do meu lado. Ela estava do meu lado. Então, o pastor subiu para pregar. No meio da mensagem dele, ele começou a falar sobre santificação, que é um assunto maravilhoso, que a gente vai estudar agora. Só que aí ele virou e falou assim: gente, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu vou pedir, por favor, para Dona Elza, Dona Rosângela, subirem aqui no púlpito. Só que tinha eu e tinha a esposa dele. Nós duas fomos barradas no baile. Até então não sabia o porquê. Subiu minha irmã, da cor de um camarão, imagina, no meio da igreja lotada, sobe a minha irmã e sobe a Rosângela, a esposa do pastor Teixeira. E aí ele falou: aqui está um exemplo de santificação. As duas estavam de saia longa, até o pé. Eu tinha vindo do meu trabalho, sempre trabalhei muito com tailleur, eu estava com uma saia aqui assim, ó, que eu gosto muito de usar, longuete. E a esposa dele de calça comprida. Nós duas fomos declaradas publicamente que nós não éramos santas, por causa do tamanho da nossa saia. Aí, eu estava do lado da esposa dela e falei assim: o que é isso? Fiz assim. Aí ela falou assim: não esquenta não, é porque hoje a gente teve uma briga quando saiu de casa e ele não gosta que eu use calça comprida. E eu falei que ia botar. E começamos a brigar. E aí eu vim com a calça comprida. Então ele está fazendo isso para me crucificar. E eu falei: e o Kiko? E o que eu tenho a ver com essa história? Aí eu falei para ela assim: minha querida, em primeiro lugar, por que você não seguiu? Por que você não faz o que seu marido gosta? Não vou botar saia longa. Ele quer que eu bote só saia longa. Então, havia uma briga entre os dois e ele quis envergonhar ela publicamente, só que eu fui no pacote, porque naquele dia eu não estava de saia longa. Ou seja, o exemplo de santificação era a Elzinha e a Rosângela, eu e ela barradas no baile. Então, gente, não tem nada a ver com isso. Foi horrível, porque a igreja sabia muito bem o que era a santificação, né? Ele não estava pregando numa igreja que tinha esses costumes, né? E nem ele era. Mas o que estava acontecendo ali? Uma briga dele com ela, porque ela saiu de casa zangada, porque ela não queria botar uma saia comprida. Ela falou: vou de calça comprida e vou mesmo. E foi mesmo. Aí eu virei para ela: e eu pago o pato. Porque se eu soubesse disso, aí que eu não ia mesmo de saia longa. Mas, né, Dani? Essa é demais, né? Mas, então, isso ainda é muito colocada por aí, gente, uma coisa exterior, uma coisa que é visível, né? Não tem nada a ver. É algo interior, né? A gente está falando sobre algo que acontece dentro de nós. É pensar como Deus pensa e desejar o que Ele deseja, está ali, né? Então, deixa eu ver o que mais a gente pode falar sobre isso. Eu gosto dessa frase aqui, que a santidade é o negócio do dia a dia de todo cristão.
e se evidencia nas decisões que tomamos e na sabedoria das coisas que fazemos hora após hora. É ser lá fora o que somos dentro da igreja. Porque também não adianta, por exemplo, você ser dentro da igreja uma coisa e lá fora você ser outra. Né? Estava lembrando naquele episódio que eu contei para vocês do arrebatamento. Eu tinha 12 anos, mas eu fazia muito isso. Quer dizer, olha só, saía de casa com a saia onde? Aqui. Chegava ali na esquina, virava, subia a saia. Né? Coisa de criança, de adolescente. Mas a gente vê isso muito na igreja. Vai para a igreja, bota a saia lá embaixo. Chega lá fora e só Deus sabe o que acontece. Né? Então, essa coisa toda de exterior, a gente sabe que não é nada disso. E tem muita coisa para falar sobre santificação. Vamos olhar aqui atrás, tem mais uma coisa aqui. Obediência e ingratidão é a única resposta correta ao fato de sermos salvos. E a maneira de desfrutarmos dos frutos da redenção, não uma maneira para conquistá-la. Porque hoje, quando você fala em santificação e obediência, muita gente acha que isso não tem mais a ver com a aliança que nós estamos vivendo. E não tem nada a ver. Aqui fala em obediência, é gratidão por tudo que Deus nos fez. A gente não obedece porque a gente tem que cumprir regras. Nós não estamos mais com os 10 mandamentos. Aliás, nós temos um mandamento que é maior que esses 10, que é amar a Deus e ao próximo. Isso tudo se resume nos 10. Né? E se você for fazer um parâmetro do que era exigido nos 10 mandamentos, e depois, quando Jesus falou, na primeira aliança, na velha aliança, dizia que você seria adúltero se você fosse para uma mulher ou com um homem para a cama. Mas Jesus falou que aquele que olhar para uma mulher, ou seja, não tem mais nada a ver com ato, tem a ver com coração. Então você, nunca aconteceu isso comigo, mas então Jesus parece que levou o grau dos mandamentos e as pessoas estão usando isso hoje como um grande desculpa, não preciso obedecer mais porque não é o que eu faço, é o que Jesus fez. E hoje eu não estou na lei, eu estou na graça, é outra dispensação. Então, já porque eu estou na graça, eu vou viver como eu quero. Porque Ele vai me perdoar, porque Ele é perdoador. Então, a pessoa já entra numa postura totalmente deturpado o que significa obedecer, o que significa graça, o que significa santificação. Né? Então, embola tudo, e não é nada disso. Né? Outra coisa que fala aqui, nossa obediência, acho que eu tenho isso aqui. Isso aí tá, você tem isso na apostila? Você quer copiar? Pode copiar. Obediência e ingratidão é a única resposta correta ao fato de sermos salvos. E a maneira de desfrutarmos dos frutos da redenção, não uma maneira para conquistá-la. Vocês entenderam isso, né? Eu não sou salvo porque eu estou obedecendo às leis. Não, eu sou salva pela graça. Eu não fiz nada, nem você. Mas o fato de eu não ter feito nada não significa que eu não vou andar em obediência. Porque, olha só, como é que eu vou ficar parecida com Jesus se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Se não teve um ponto na minha vida onde eu falei, caramba, eu estava fazendo tudo errado. Eu não vou mais fazer isso. A gente tem que chegar nesse ponto. Né? É igual aquela história que eu já falei para vocês, vou repetir, que eu amo. Desculpa, gente, mas esse para mim é o exemplo mais clássico. Que a Joyce Meyer usa o que Paulo falou aqui. Eu sei que, eu sei que eu ainda não cheguei lá. Então, era o seguinte, eu sei que eu não estou aonde eu devia estar. Onde é que eu devia estar? Lá. Mas eu também sei que eu não estou onde eu costumava estar, que era lá. Eu saí de lá. Eu saí. E eu não vou voltar para lá. Eu estou no caminho. Estou no caminho para lá. Qual é meu alvo? Ser parecido com Jesus, glorificar Ele, ser representante dEle aqui na Terra. Então, seria uma loucura eu continuar fazendo as coisas erradas, porque enquanto eu estou fazendo o que eu fazia quando eu era no mundo, eu não estou me tornando parecida com Ele. Eu estou envergonhando o Evangelho. Né? Então, obediência é isso, é gratidão, é resposta pela salvação, que nós não merecíamos nada. Lembra? Quem merece? Ninguém. Quem tem direito? Todos que creem. Né? Então, esse assunto é muito importante. Também queria gastar um pouco mais, mas não vai dar. Acho que eu tenho essa outra coisa aqui. Nossa obediência é sempre pela fé,
que expressa a nossa dependência da graça de Deus e um espírito de gratidão. É sempre pela fé, né? E aqui tem esse outro aqui. A minha vida será o reflexo das minhas decisões. Como é que eu estou indo? Estou indo bem, né? Estou caminhando, estou me arrependendo rápido. Rápido, se arrepende rápido. Só isso. Arrepende rápido e vamos embora. Então, vamos vendo que as minhas decisões vão se tornando mais sábias. Meus erros vão minimizando. Isso que se chama processo de santificação. A gente está caminhando, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tem umas passagens maravilhosas. Eu coloquei aqui que um bom começo não é suficiente para terminarmos bem. O que acontece com tantas pessoas que aceitam Jesus e se desviam? Tem uma experiência, né, legal, mas não aguentam. Não aguentam a pressão do mundo, não aguentam a pressão dos amigos, a cobrança da família. Começou bem, mas terminou mal. Está terminando mal porque está abandonando. Porque não está aguentando, não está suportando pressões. Mas isso aí a gente vai passar. A gente vai passar por pressões. Tem muitas passagens boas aqui. Segui a paz com todas e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A santificação, a gente vai produzindo ela nesse processo através do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, domínio próprio, mansidão, fidelidade. A gente vai crescendo nisso, né? A gente vai crescendo no entendimento de que essas práticas é que vão me levar para o plano perfeito de Deus. A gente vai tendo a consciência disso. Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Nossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém, queridos? E acabou minha aula, né? Acabou? 2 minutos. Outra coisa, para a gente na próxima aula terminar bem. Essa pessoa ela vai resistir ao diabo, suas acusações, e vai saber andar com autoridade. A pessoa que sabe quem ela é e quem Deus é, ela sabe resistir ao diabo, suas acusações, e ela vai andar com autoridade. Jesus disse que Ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Essa pessoa ela tem autoridade porque ela sabe quem ela é, quem Deus é e quem o diabo é. E o pior disso tudo, né, é que ele sabe quem nós somos. Mas ele leva vantagem sobre aqueles que não sabem quem são. Então, quando você descobre a pólvora, descobriu, eu sei o caráter do meu Deus, eu sei quem Ele é, que é um Deus de misericórdia, graça, compaixão, fiel. Eu conheço esse Deus, que Ele não muda. Agora eu sei quem eu sou, eu tenho a minha identidade em Cristo Jesus, né? Eu sei para onde estou indo. Já perdeu com tudo comigo. Gente, eu sei o que é ser escrava de acusação por anos a fio. É igualzinho, tinha saído do deserto do Egito e estava com a mentalidade escrava. Então, o diabo ele pega as pessoas que são desinformadas, ignorantes. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eu fui destruída por anos, só com condenação, culpa, vergonha, medo. É isso que ele põe em mim e você. Mas quando você descobre isso, acabou a farra. Acabou a farra do inferno. Você saber a sua posição em Cristo Jesus. Na próxima aula eu vou ler uma passagem muito legal de Paulo, que ele... Eu vou até anotar aqui, senão eu vou esquecer. Está lá em Atos, depois a gente vai ler. Então, hoje é dia 6. A gente parou aqui e na próxima aula eu tenho que terminar, queira ou não queira. Tá bom? Vão na paz, querido.